Irmã Érica, você não senta não, vou apresentar você para o pessoal aqui que não te conhece. Essa daqui é a irmã Érica, aqui é o irmão Renan. Eles voltaram do Brasil agora. Sejam bem-vindos, irmão. Saudade de vocês, hein? Eu só me lembrava dela pela fotinha preta e branca lá do Facebook. Pode sentar, irmão. Amém. Graças a Deus. Ficamos felizes com a volta dos irmãos. Que o Senhor nos abençoe, viu? Abra sua Bíblia, por favor, o texto de Mateus, capítulo 14. Entre os versos 14 e 21. Mateus 14, versos 14 a 21. Texto bem conhecido. Dias intensos na vida de Jesus e de seus discípulos. Mateus 14, versículos 14 a 21. Naquele tempo, Herodes, o governante, ouviu a fama de Jesus e disse aos seus servos: ele é João Batista, que ressuscitou dentre os mortos. Por isso esses poderes miraculosos atuam nele. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Pois João lhe dizia: não te é permitido possuí-la. Embora desejasse matá-lo, Herodes temia o povo, porque este considerava João um profeta. Na festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante dos convidados e agradou a Herodes, de modo que ele prometeu, sob juramento, dar-lhe tudo o que pedisse. Vou pular aqui à frente só para vocês terem uma ideia do contexto. Esse daqui foi a morte de João Batista. A partir do versículo 14, vamos ver. Ao desembarcar, ele viu uma grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já está avançada. Manda embora as multidões para que possam ir aos povoados comprar algo para comer. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora, vós mesmos dai-lhes de comer. Então eles lhes disseram: temos aqui apenas 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-os aqui. Depois de ordenar que as multidões se sentassem na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, abençoou-os e partiu os pães. Depois os entregou aos discípulos, e eles os entregaram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e recolheram 12 cestos com os pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Irmãos, o natural é para todos os homens. As chuvas, as estações do ano, a luz do sol, o ar que respiramos e a prosperidade social, tudo isso é para todas as pessoas comuns. Isso é natural. Contudo, os milagres e os segredos de Deus são para aqueles que o buscam em sinceridade, de acordo com o texto de Salmo capítulo 25, versículo 14. É muito fácil dizer que as coisas vão ser melhores, que tudo vai progredir, que vai caminhar, se nós apenas avaliarmos o contexto, estatísticas, números, tendências. É muito fácil analisarmos isso. Difícil é nós afirmarmos que seremos abençoados e que Deus nos guarda e nos protege por uma atitude de fé. Isso é diferente. Este povo que Deus molda e ensina para andar por fé e não por vista, para confiar em Deus e não na força do seu braço, para deixar Deus no controle, no governo, da administração da sua vida, dos seus recursos, dos seus pensamentos, das suas diretrizes. Este é o povo que Deus trabalha e protege para ser propriedade exclusiva sua nesta terra. Povo que é usado para a glorificação do nome do Senhor. Este é o povo que está sendo modelado, trabalhado para viver por fé. Para a grande colheita de almas, é necessário que existam homens e mulheres de fé, que se apoiem não em si mesmos,
mas se apoiem no poder de Deus para sustentá-los. Os discípulos, eles estavam aprendendo isso para realizarem a grande obra, o estabelecimento da igreja do Senhor Jesus. Nos dias desta passagem bíblica, os discípulos aprenderam muitas lições em um breve espaço de tempo. Provavelmente, o texto não deixa muito claro, não deixa exato o período. Alguns dias antes, João Batista havia falecido, como lemos aqui no início do capítulo 14. Ele foi condenado por Herodes. E ele havia morrido. João Batista era primo de Jesus. Tinha um relacionamento estreito com Jesus Cristo, talvez desde a infância, por causa dos seus laços familiares. João Batista foi um dos grandes profetas, e abaixo, aqui na terra, abaixo dos anjos, não existiu um profeta maior do que João Batista, porque ele foi o precursor do Messias. Ele foi responsável pela mensagem de vinda do Senhor, para que os seus corações se convertessem e Deus não ferisse a terra com maldição. João Batista era uma pessoa muito importante para a sociedade e era um amigo para Jesus Cristo. Ele era uma pessoa especial para Deus. E ele se entristeceu muito, porque alguns dias antes ele havia falecido, assassinado brutalmente por Herodes, o que era rei naquele momento. Ele estava abalado com aquela atrocidade cometida e ele então se retira para um lugar isolado. Ele vai para o deserto. Ele não conseguia pensar em outra coisa a não ser o que havia acontecido com João. Estava entristecido e saiu para meditar e para orar, ajustar os seus sentimentos. Ele é Deus, mas ele também tem sentimentos. Somente os apóstolos, as pessoas mais próximas de Jesus, é que o viram sufocar o choro, para socorrer a multidão de necessitados que no transcorrer do texto afluiu buscando a sua presença. Isto serviu de exemplo para os discípulos, porque quantas vezes nós também passamos por situações semelhantes. Aqueles que são pais, têm filhos, e passam por perdas, por momentos de dor, muitas vezes se vê na necessidade de engolir o choro para poder socorrer os seus filhos e lhes suprir as necessidades. Jesus, ele estava observando aquela multidão cheia de problemas, enferma, e era necessário que eles fossem socorridos. E Jesus, naquele momento, ele guardou para si o seu sentimento, a sua tristeza, e foi servir àqueles que necessitavam. Foi um exemplo para os discípulos de Jesus. Isso é comum para todo aquele que segue ao ministério. E era também comum para Jesus navegar toda a noite, para aproveitar o trajeto, o transporte para descansar, e no dia seguinte ter tempo para poder trabalhar. Jesus não passeava de dia, fazia viagem de dia, para poder passear, vendo a paisagem, tirando fotografia e curtindo o insight ali da terra. Não. Jesus, ele aproveitava a noite, pegava um ônibus e ia dormindo, o ônibus do barquinho. Ele ia dormindo para acordar no dia seguinte, já ter tempo para trabalhar na obra de Deus. Então, como era costume de Jesus trabalhar durante o dia e descansar à noite, por vezes dentro do transporte, no caso aqui do barco, nós acreditamos que o texto ele subentende que Jesus ele chegou ali na beira daquele lago, naquele mar, e no período da manhã. Jesus ele tentou afastar-se da multidão, mas ele não conseguia afastar-se dela. Então ele não tinha como se desvincular daquela responsabilidade e do seu ministério. Enquanto Jesus ele estava sobre as águas, a multidão o seguia por terra. É o que diz o texto. Hoje, simbolicamente, existe algo também conosco. Jesus ele está sentado à destra do Pai, e nós o seguimos aqui em terra, e ansiamos por encontrar com Ele. Quando nós nos encontramos com Jesus, Ele nos cura, Ele nos sara, Ele nos renova, Ele nos enche com a sua presença e com a sua alegria. No texto de Mateus capítulo 9, versículos 12 a 13, Jesus ele deixa claro então qual é a sua postura entre os verdadeiros necessitados. São pessoas necessitadas que vêm de encontro a Ele. E qual é a postura verdadeira de Jesus? O que Ele pensa? Como Ele enxerga que uma pessoa ela é necessitada? Necessitado não são aqueles que se consideram sãos, que acham que a sua vida já está toda certa, ajustada, e que não precisam de Deus, ou que somente Deus é um complemento a mais.
Quem é necessitado? Necessitado é aquele que reconhece que se não for Deus em sua vida, ele não é nada. Necessitado é aquele que reconhece que é pecador. Necessitado é aquele que sabe que é doente, aquele que comete erros e deseja voltar atrás e muitas vezes não consegue e precisa do perdão do seu Deus para ter a sua consciência aliviada. É aquele que necessita mais do que as correntes de águas, mais do que o ar que respiramos. Precisamos ter comunhão com este Deus. Este é o necessitado. Glória a Deus. Aleluia. É aquele que reconhece que é doente e que precisa ser curado. Ele veio para chamar aqueles que pela ação do Espírito Santo reconhecem que são pecadores, que estão arrependidos, que desejam mudar de vida, e não aqueles que se julgam corretos aos seus próprios olhos. Não, Jesus, ele considera necessitado aquele que reconhece a sua postura de dependência de Deus. E esta era a multidão que seguia Jesus por terra. Esta ainda é a multidão dos que seguem a Jesus neste mundo. Irmãos, eu vim para Jesus porque eu necessitava demais da ação de Deus na minha família, na minha casa, em mim. Já havia batido todas as portas possíveis para resolver os problemas que entraram na minha família. E quando eu bati na porta de Jesus, Ele abriu, e ali eu entrei, e ali eu fiz. Quantos aqueles que estão aqui reunidos também não tiveram necessidade de bater na porta de Jesus um dia? Talvez você esteja batendo agora na porta de Jesus. Já é crente, mas continua batendo lá e orando, pedindo e clamando. E Jesus ouve a sua oração. Ele veio para chamar estas pessoas e Ele tem prazer em te atender. Essa era a multidão e ainda é a multidão que segue a Jesus nessa terra. Pessoas frágeis, falhas, necessitadas, pecadoras, mas perdoadas por Deus. A mesma multidão que precisava urgentemente da intervenção divina em suas vidas, até hoje clama. Assim como aqueles, ainda hoje sabemos aonde encontrar Jesus. Ele falou: vocês sabem para onde eu vou. Eu sei para onde Jesus foi e aonde Ele está, porque o Espírito Santo nos revela. Nós sabemos isso. Nós sabemos onde encontrar Jesus. Também sabemos que no encontro com Jesus naquele dia, nós veremos os seus milagres. Veremos aqui em terra e veremos também quando Ele retornar com seu poder e glória. Mas nós podemos também nos encontrar com Jesus nesta vida. Andamos aqui nessa terra, mas podemos ter encontros com Jesus. Encontros nos momentos nos quais Ele pode nos tocar, nos curar, fazer milagres, operar o que você necessita. Deus é conosco. Ele é Emmanuel. Por isso essa mensagem, ela quer nos tratar sobre isso. Sobre essa atitude destes seguidores de Jesus, de querer encontrar com o Senhor Jesus Cristo. E este é um desafio para nós. Se encontre com Jesus para ver os seus milagres. Vamos analisar 5 aspectos dessa mensagem, no contexto da multiplicação dos pães. Como é bom nos encontrarmos com Jesus. E como é bom sentirmos o toque do Mestre sobre nós. Mateus 14, 15. Vamos retornar a leitura ao texto. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele. O primeiro aspecto que eu gostaria de analisar com os irmãos é o momento do milagre. Quando foi que aconteceu este milagre? A multidão, pela manhã, como nós já vimos, ela chegou enferma, necessitada e faminta, pois ao fim do dia ainda não haviam se alimentado e não tinham nem sequer um alimento para uma refeição. Então os milagres começaram a acontecer e a multidão se encontrou com Jesus e esse se compadeceu dela. E o Senhor começou a curar e operar. Então os primeiros milagres que aconteceram naquele dia foram milagres de restauração, milagres de cura, milagres de libertação. E Jesus passou quase o dia inteiro fazendo essa categoria de milagres. Os milagres que mais consomem tempo, irmãos, não são, no caso aqui, a multiplicação dos pães, porque Ele multiplicou, aconteceu na hora. Ele interveio na ação normal do tempo e multiplicou aqueles pães. Tudo bem.
esse é um milagre rápido. Agora, sabe qual é o milagre que mais demora tempo? É o milagre de transformação. Aí eu faço uma pergunta para você. Desde que você teve a oportunidade de um dia levantar a sua mão e aceitar Jesus, seja numa igreja, numa casa, até o dia em que você percebeu que já estava firme na fé, demorou quantos dias? Dá para contar em dias? Dá para contar em meses? Também não dá, né? Então vamos lá, dá para contar em anos? Em anos acho que já dá, né? Então demorou o quê? Uns 3, 4, 5 anos? Irmão, sabe qual é o milagre que demora mais tempo? É o milagre da verdadeira conversão e do estabelecimento da sua fé. Se libertar das coisas do passado, né? Se libertar dos sofismas, dos pensamentos, das suas ideias, das filosofias, das vãs filosofias, se libertar das suas dúvidas, se libertar do diabo, se libertar dos maus hábitos, do pecado. Isso demora tempo. Então Jesus, ele gastou tempo ali com os seus discípulos, com os seus seguidores, com aquelas pessoas, porque são milagres que demoram tempo. Jesus estava conversando com eles, estava expulsando seus demônios, pregando a palavra de Deus. O perdão, o alívio para a alma, a ação do Espírito Santo, eles precisavam ser curados por dentro, eles precisavam da unção de Deus. Os discípulos viam isso frequentemente e consideravam que já era um aspecto cotidiano do ministério de Jesus, curar as pessoas, atender àqueles que eram necessitados. Então, os milagres que as pessoas tinham mais em mente, que era o foco do ministério de Jesus, eram justamente estes: cura, restauração e conversão de almas, pregação do Evangelho. Este era o ministério de Jesus. Até então, nunca houve multiplicação de pães. Essa foi a primeira vez. Ninguém estava pensando em multiplicação de pães. E no final do dia, aconteceu este grande milagre. A ênfase do texto, ela repousa aqui no caso, sobre o último milagre. Este foi especial por alguns motivos. Por quê? Não era o milagre mais urgente para aquelas pessoas. Ele era um milagre necessário, mas não era o mais urgente. E também não era o centro da busca daquela multidão. Depois da primeira vez que Jesus multiplicou os pães, veio uma outra multidão diferente, porque queria pão multiplicado, né? Mas aquela multidão, ela veio porque queria ser liberta, porque queria alegria, porque queria restauração. Queria alguém que tirasse a sua lepra, queria alguém que abrisse os seus olhos, queria alguém que lhe desse esperança de vida, que pregasse o Evangelho, que lhe dissesse que Deus perdoava os seus pecados. Jesus, ele quer abençoar, mas nós não devemos, isso devemos ter em mente, devemos procurar em primeiro lugar, não as suas bênçãos, mas a Ele mesmo, que é o abençoador. O milagre, por fim, aconteceu somente no fim do dia, ao cair da tarde. Com frequência, Jesus, ele deixava a solução de problemas grandes para o fim, né? Então tinha um problema ali, algo que precisava ser resolvido, ele deixou para o fim. Primeiro ele foi para aquilo que era essencial, atendeu às necessidades das pessoas. Foi assim que aconteceu na tempestade. Logo depois desse dia de milagres, ele foi para o monte orar, e os seus discípulos já pegaram o barquinho e foram para o mar. E aí o barquinho estava açoitado pelas ondas e pelo vento. Então Jesus deixou eles lá sofrendo com o vento até 3 horas da manhã. Imagine, né? Então só lá no final da noite, já quase iniciando o próximo dia, é que Jesus chega e acalma a tempestade. Foi assim com Lázaro também. Depois de vários dias de morto, ele foi lá e ressuscitou Lázaro. E também foi assim no dia da sua ressurreição. Esperou, já não tem mais chance. E aí ele entrou com um grande milagre. Nós já encontramos com Jesus. Ele já nos libertou de Satanás. Ele nos libertou do poder do pecado. Ele curou as feridas da nossa alma. E continua ainda curando, porque existem algumas que demoram a ser tratadas e curadas e restauradas. Ele ainda cura enfermidades físicas. Ele restaurou a nossa vida. Está restaurando a família de muitos ainda. Ele está operando. Ele também cura a autoestima. Ele cura a sua autoconfiança quando você entende o quão é precioso para Deus. Ele está restaurando
restaurou e ainda está aperfeiçoando a sua obra em nós. E tem gasto muito tempo, o Espírito Santo tem gasto muito tempo para nos aperfeiçoar para Ele, porque somos o seu povo adquirido. Contudo, irmãos, ainda nos espera milagres de multiplicação. Pode ser que no fim do dia, pode ser no momento que você não esteja esperando, pode ser na última hora, pode ser até não que não seja o mais necessário na sua vida, mas pode ter certeza, Deus ele quer multiplicar bênçãos sobre você. Ele deseja. Este milagre de multiplicação também ocorre sobre cada um de nós. Segundo aspecto dessa mensagem, dentro desse próprio versículo 15, vamos ler. O lugar é deserto e a hora já está avançada. Segundo ponto dessa mensagem seria o lugar deste milagre. Jesus ele se moveu para um lugar deserto. Por quê? Ele estava em uma concentração em uma cidade, e naquela cidade haviam matado João Batista e haviam silenciado o profeta de Deus. Milagres naquele dia não iriam acontecer na região onde mataram um grande profeta. Os milagres aconteceriam em um lugar longe daquele movimento de impiedade. Deus ele não realiza milagres aonde matam os profetas, aonde silenciam os servos de Deus, aonde oprimem o povo de Deus. Deus não opera milagres nesses lugares. O lugar do milagre é dentro do povo de Deus, aonde pisa os servos de Deus, 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, ali o Senhor ouve a oração, ali o Senhor opera milagres. O lugar do milagre não é aonde há mundanismo, aonde há secularismo, mas aonde há separação, santificação, dedicação a Deus. Aleluia. Deus ele nos atrai também para si a um lugar à parte por vezes, onde aqueles que são íntimos e que buscam e não se importam em pagar o preço para receberem aquilo que estão solicitando da parte do Senhor, eles se encontram com Jesus para então provarem a sua ação miraculosa de cura e de multiplicação. Talvez você já tenha sentido isso. Já esteve numa multidão e se sentiu sozinho? Eu já estive. Né? Às vezes você está cercado de um monte de gente, mas parece que ninguém te entende. Parece que Deus colocou uma muralha ao seu redor e você está sozinho no meio da multidão. Sabe por que isso? É porque Deus está te chamando para o seu deserto. Olha, não é deserto de sofrimento, não é essa analogia não. É um deserto de lugar solitário. Porque quando nós estamos escutando muitas vozes, é difícil de nós discernirmos qual é essa voz certa. Então Deus, ele, por vezes, ele faz com que interiormente nós nos sintamos solitários, para entrarmos em um momento reflexivo. E ali ouvirmos a voz do Espírito Santo. E temos o desejo de falar, ó Deus, fala com teu servo ouve. Ele coloca um muro ao seu redor. Não existem pessoas que falando venham entrar dentro do que você está pensando, conseguir compreender a dimensão do seu sofrimento. Você está sozinho. Deus te deixou sozinho. Sabe por quê? Porque Ele deseja fazer um milagre e trabalhar na sua vida. Aleluia. Ele quer que você entre nesse relacionamento. Parece que ninguém pode fazer mais nada por você. Isso é Deus te chamando para um lugar à parte, para a intimidade, só você e Ele. E aí, nesse lugar reservado, à parte, distante das vozes deste mundo, é que Deus quer falar contigo. Sabe por quê? Porque o milagre começa aqui. O milagre não vem de algo externo para mim, mas o milagre ele brota de dentro. Quando ele te faz acreditar que Ele pode, que Ele quer, que Ele te ama, que Ele se preocupa com a sua causa e que Ele é poderoso para fazer o que você precisa. O milagre ele começa de dentro. Aleluia. E aí então as atitudes de fé começam a se exteriorizar e você começa a andar rumo a este milagre. E as coisas começam a acontecer. Aleluia. Então Deus, Ele tem um lugar especial para começar a realizar um milagre na sua vida. Terceiro aspecto dessa mensagem, dentro do próprio versículo 15. Manda embora as multidões, para que possam ir aos povoados comprar algo para comer.
O fato é que todos estavam com fome. E os discípulos estavam preocupados com aquele problema. E Jesus também estava preocupado. Sabia que era necessário, lembre-se disso. Necessidade. Necessário. Havia necessidade da multiplicação dos pães. Jesus ele não realizou o milagre como um complemento, como uma chave de ouro para muitos milagres, para um dia especial, um dia singular. Aquela multiplicação de pães não foi para isso. Olha, vou provar, agora que já fiz um monte de milagre, agora vou provar quem realmente sou Deus. Agora vou multiplicar pão para todo mundo. Não foi assim que Jesus, não foi por essa perspectiva que ele multiplicou aqueles pães naquele dia. Ele multiplicou os pães porque ele viu necessidade. O milagre, ele tem por fundamento uma necessidade que você tem. As curas eram necessárias, sim. As libertações, a libertação é necessária, sim. A restauração das almas é necessária, sim. A pregação do Evangelho é necessária. Mas o pão na sua mesa também é necessário. A mudança de vida, a restauração, cura interior, tudo é isso importante. Mas Deus tem algo mais para nós. Algo que eles não imaginavam e que não subia aos seus corações acontecer. Podemos pensar que Deus já nos deu tudo o que nós necessitamos, tudo o que Ele deveria nos dar, e estamos, por vezes, satisfeitos com isso. Deus me curou, Deus restaurou, né? Hoje eu tenho uma vida até um certo ponto estável, já estou tranquilo na fé, já posso até ser usado por Deus em algumas áreas, não estou precisando mais de nada não quero nem incomodar Deus. Mas sabe uma coisa? Ele quer que você incomode mesmo. Sabe por quê? Porque Ele quer que você dependa dEle sempre. Nós precisamos viver dependentes de Deus. Aprender a precisar de Deus todos os dias. Antigamente, irmãos, na cultura judaica, eles não usavam o vocabulário que se usa hoje para a previsão do tempo. Né? Na previsão do tempo hoje eles falam, vai chover amanhã, né? Tal hora, a partir de tal hora até tal hora vai chover. De tal hora até tal hora é dia nublado. Porque vai ser assim. Vai ser assim. Não tem nenhum agente aí nessa história. Antigamente, o povo de Deus falava assim, Deus enviou a chuva. Né? Deus fez cessar a chuva. Sabe qual é a grande diferença nisso? Você pode dizer, é uma geração crédula. É uma geração que conhece que Deus é que está governando todas as coisas. Nós não podemos nos deixar levar por essa mentalidade. E, como nós vivemos nesse século, nós agimos naturalmente e espontaneamente dessa forma. Eu trabalho, eu ganho salário, eu pago as minhas contas, entendeu? Eu estou no Japão, eu vou viajar, eu posso. Na verdade, irmãos, nós só podemos entrar e sair ou fazer porque Deus permite. E nós precisamos resgatar este valor de dependência de Deus. Glória a Deus. Precisamos resgatar isso. Deus fez isso. Deus me deu emprego. Deus me deu a hora extra. Deus me deu salário. Deus me deu a oportunidade de estar no Japão. Deus me deu saúde. Deus me deu inteligência. Deus me deu oportunidades. Deus me deu. Precisamos reconhecer isso, irmãos, para que então o milagre aconteça. Existe uma necessidade para o milagre. Às vezes nós já estamos satisfeitos com o que temos, mas Deus ele quer nos mostrar que tem algo mais para nós. Tem muito mais para nós. Quais são as tuas necessidades? Não tenha medo, vergonha, temor. Coloque tudo diante de Deus. As mínimas coisas, irmãos. Às vezes tem coisas mínimas que estão acontecendo comigo no meu dia a dia. Eu já estou aqui fazendo que nem Neemias. Jesus me ajuda. Olha, Espírito Santo me ilumina. Olha, eu não estou conseguindo fazer isso. Esqueci uma palavra. Espírito Santo me lembra essa palavra. Às vezes estou traduzindo. Eu peço Espírito Santo me lembra essa palavra. Porque eu não tenho dicionário agora não. Entendeu? Nas mínimas coisas, irmãos. Me ajude para não pecar, Espírito Santo. Né? Controla as minhas emoções, controla os meus impulsos, controla os meus nervos. Todo o tempo, irmãos, ligado com Deus, para que Ele possa operar em nós. Nós precisamos do milagre e da ação do Espírito Santo de Deus. Quarto aspecto.
capítulo 14, versículo 16. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora, vós mesmos dai-lhes de comer. Quem primeiro percebeu a necessidade de alimentar a multidão foram os discípulos. Jesus, ele designou então os mesmos para realizarem aquela tarefa. Normalmente, a visão da necessidade precede a responsabilidade da realização de uma tarefa. Você tem um exemplo aqui, os irmãos que tocam. Semana passada foram tocar lá em Toyota, não foram, irmãos? Foi uma bênção, né? Estávamos orando com vocês. Os irmãos perceberam a necessidade de evangelizar japoneses. Então, tem necessidade de responsabilidade? Tem necessidade de evangelizar os japoneses? Tem. E agora? Vai. Então vai. Mas a igreja está precisando disso e daquilo e tal. Está precisando? O Espírito Santo fala assim: é mesmo, filho, está precisando? Faz. É assim, sabe por quê? Porque a visão, ela precede a responsabilidade. O Espírito Santo abre os seus olhos para ver o que está necessitando. Dentro da sua casa também. Meu esposo precisa isso, a minha esposa precisa isso. Precisa? Então faz. Faz. Temos que fazer. Porque a visão, ela precede a responsabilidade. Por meio de quem que aconteceu aquele milagre? Eles viram a necessidade, né? E eles foram falar com Jesus. É o nosso procedimento típico, né? Nós vemos as necessidades, aí vamos lá. Jesus, faz, está precisando. Aí Jesus olha para você e fala: então faz você, porque a minha mão na terra está aí, é você, né? O olho, a percepção está com você, então você faz, né? Então, se você enxerga uma necessidade, é porque Deus quer te usar para realizar algo em prol da solução do problema. Pode ser que você não vá fazer sozinho, né? No caso, não foi um discípulo que foi fazer, foram os 12. Eles foram fazer o que era necessário. E não adianta ver somente e orar, tendo nas mãos o poder para fazer aquilo. Então, irmãos, eles foram usados por Deus para fazer aquele milagre. Aleluia. Como nós podemos resumir a lei? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E o segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Tá. Onde eu quero chegar nisso? Como as pessoas vão conhecer o amor de Deus? Elas vão conhecer o amor de Deus por meio do seu. No momento em que você lança para elas um olhar de aprovação, um olhar de amor, olhar de compaixão, um olhar puro, estende a sua mão, socorre no dia da adversidade, ora por ela, vai na casa dela no dia em que ela está angustiada e chorando, compra, faz uma compra e deixa dentro de casa quando você sabe que o salário não deu, está desempregado. Como as pessoas vão conhecer o amor de Deus? É por meio de nós. Nós recebemos o amor. E quem conheceu o amor de Deus não consegue ficar calado. Ele tem que transbordar isso em ação para as outras pessoas. Porque senão, eles vão dizer: eu não creio nesse Deus, porque você é crente, fala e não faz nada. Vê as necessidades e fecha os seus olhos, é isso. Então as pessoas, elas vão conhecer o amor de Deus por meio do nosso amor. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Isso é um dom, irmãos. E é por meio deste amor que nós vamos servir a este mundo. Esse é o grande milagre de Deus. Tudo bem, podemos orar e milagres acontecerem, físicos, cura. Mas qual é o maior milagre? Você já parou para pensar? Irmãos, é muito difícil ver uma pessoa se converter de coração. É muito difícil. Você pode até aceitar um conjunto de normas, uma religião, talvez por imposição, ou até mesmo porque existe uma certa racionalidade naquilo, é conveniente, faz parte do sistema, né? É muito fácil ser católico no Brasil, porque todo mundo, quando vai preencher o papel lá do IBGE, diz: eu não tenho religião, então eu sou católico.
É muito fácil. Porque é conveniente. Agora é diferente quando nós temos consciência de quem é Deus em nossa vida. Então temos que ter este compromisso, compromisso de amor, porque o grande e maior milagre é a conversão genuína. E nós devemos ser usados por Deus para que a realização deste maior milagre aconteça, se concretize neste mundo. Você foi chamado para isso. Não foi chamado somente para vir à igreja e comer o seu pedaço de pão que se multiplica, porque graças a Deus pão se multiplica na casa de Deus. Fartura de alimento, de palavras que vão encher a sua alma, te dar alegria para te abastecer durante a semana e às vezes por meses. Você está com a sua alma abastecida, vai se lembrar, poxa, lá no louvor ouvi isso, na mensagem ouvi aquilo, oraram lá e tal, e aquilo vai abastecer a sua alma. Agora basta receber estes pães e levar para casa e guardar só para si mesmo? Não basta. Precisamos ser usados por Deus para levar esses pães e ver a multiplicação de conversões. Este é o grande milagre que Deus deseja operar neste mundo. Através de quem? Através dos seguidores de Jesus. Discípulo é seguidor. Ele te convoca para segui-lo e continuar fazendo este milagre de conversão de almas mundo afora. Conversões genuínas e que permaneçam. Sabe qual é a nossa oração? E eu oro, falo, Senhor meu Deus, que ninguém que entre por aquela porta se perca, mas que todos os que entrarem por aquela porta, da maneira como entraram, tanto faz, que possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo, nem que demore um tempo, porque a cura, como nós vimos, ela é prolongada, mas que haja uma atmosfera da presença de Deus, que transforme as pessoas, que lhes dê alegria, que lhes dê fé, e que nenhum deles se perca, e que todos vocês entrem no reino de Deus. Aleluia. Eu quero ver cada um de vocês junto, lá no reino dos céus. Quero entrar junto com vocês lá. Aleluia. E este é o maior milagre. Por meio de quem? Conosco. Deus vai operar neste. Último aspecto. Mateus capítulo 14, versículo 17. Então eles lhe disseram: temos aqui apenas 5 pães e 2 peixes. Os discípulos, além de não quererem ter a iniciativa, e Jesus já passou a responsabilidade para eles, os discípulos também não tinham recursos para alimentar a multidão. Jesus, ele escutou a estatística ali. Qual era a estatística? 5 pães, 2 peixes para 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. E aí Jesus ouviu também o orçamento. 200 denários não seriam suficientes. Aí Judas já olhou para a bolsa aí, vai dar mesmo. Não tem jeito, não tem como fazer esse milagre. 200 denários não seriam suficientes, e esta era uma quantia muito além do que eles tinham na bolsa, apenas para uma refeição. Imagina, apenas para uma refeição. Grandes obras exigem grandes somas de recursos. Para isso, para que nós possamos realizar a gigantesca missão da evangelização, seja daqui desta cidade, da província de Haiti, no Japão, é necessário que tenhamos recursos. Para que você possa abençoar a sua família, para que você possa dar as necessidades dos seus filhos, dar escola, um futuro para a sua família, estabilidade, são necessários recursos. Irmãos, nós precisamos de recursos. E aonde está a fonte dos nossos recursos? A fonte dos nossos recursos está em Deus. Não está na nossa força, não está no chachô de uma empresa, está em Deus. Aleluia. Você se lembra da época da crise de 2008, 2009? Não tinha dinheiro para ir no Mac não, a gente comia ovo aqui na igreja no sábado à noite, lembra? Ovo cozido. Quem que foi que trouxe um monte de ovo uma vez e cozinhou para todo mundo, a gente comeu ovo aqui, até ficar, eu falei, com cheio de ovo aqui. Quem foi que trouxe?
Eu não me lembro. Só sei que não faltou para ninguém, irmãos. Hã? Vocês dois trouxeram. Aí depois o irmão Roberto trouxe junto com a irmã Luísa, não foi, irmã Luísa? Um monte de peixe. Quantos peixes? Uma vez trouxe quanto? Uns 40, 50, não foi? Até eu comi peixe várias vezes. Peixe. Meses, né? Tá, e aqui no Japão não dá para beber água se não for mineral, não é? E aí tinha aquela fonte d'água ali no Nishio, lembra que todo mundo ia lá pegar água, levar uns tonel assim lá para a escola, um monte de água. Irmão, faltou alguma coisa para você? Faltou nada. Até para quem ficou desempregado, foi difícil, não foi? Mas faltou. Porque o recurso vem de Deus. Tantas pessoas ficam desesperadas. Tantas pessoas ficaram desesperadas. Né? Outras foram morar debaixo da ponte. A gente viu noticiários disso. Aconteceu no inverno. Perderam suas moradias. Passaram muito tempo trabalhando, não conseguiram juntar nada. No dia que não tiveram salário, tiveram que ir para debaixo da ponte. Olha só, fizeram uma reserva. E Deus já é tão fiel que 6 meses antes ele avisou aqui na igreja, não foi? Os missionários da Cláudia falou assim, olha, Deus está mostrando que vai vir um dia de grande dificuldade, você junta pelo menos um pouquinho de dinheiro. Não foi? Foi. E dos membros dessa igreja aqui, quantos ficaram desempregados? Acho que uns 2 ou 3 no máximo. Deus foi fiel. Sustentou a todos. Porque o nosso recurso ele vem de Deus. O nosso recurso vem de Deus, a porta aberta vem de Deus, o suprimento da necessidade vem de Deus. Nós dependemos de Deus. A resposta foi, olha, o alimento suficiente para uma refeição de uma família média é o que nós temos aqui na nossa mão. Esse foi o diagnóstico dos discípulos para Jesus. E Jesus falou para eles, olha, é com isso mesmo que vocês vão alimentar esse povo todo. É com isso mesmo. Aleluia. Aí eles ficaram assustados naquele momento. Mas Jesus, é só com isso. É só com isso. Basta o que você tem em casa, irmão, para começar a realizar o milagre. É verdade. Basta o que você tem em casa para o milagre começar a acontecer. Aleluia. E aí da sua casa um pouquinho, da sua casa um pouquinho, e a gente junta um pouquinho, não vai faltar nada para ninguém. Não falta. Não vai faltar recursos para esta igreja. Não vai faltar recursos para a obra missionária que Deus quer realizar aqui na cidade de Anjo. Não vai faltar recursos financeiros para a obra no Japão. Não vai faltar recursos para você sustentar a sua família. Não vai, porque você é servo de Deus. Não falta. Você pode perguntar, e Deus vai perguntar para você quanto você precisa. 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões. Ele é dono da prata. Ele pode suprir toda a sua necessidade. E Ele pode falar para você assim, você precisa de 5 milhões, 10 milhões? Tudo bem, eu vou te dar hoje aqui 5 pães e 2 peixes. Aí tem gente que vai começar a murmurar. Eu preciso de dinheiro, não preciso de pão e 2 peixes. Nós temos que levantar a mão para o céu e falar assim, então tá bom, Jesus, agora pega então 5 pão e 2 peixes, está aqui, ora sobre o meu pouquinho. Como é que foi que aquele pão e aquele peixe multiplicou? Foi quando Jesus orou. O que você tem, irmão, pode ser pouco, mas dê graças a Deus porque você tem aquele pão. E peça para Ele e fala assim, olha Jesus, multiplica esse pão, para que ele vire muito, o suficiente para poder pagar todas as minhas continhas, em nome de Jesus. Amém? Nós esperamos muitos milagres naturais, nós visualizamos muitas soluções lógicas, desejamos o conforto de ter o controle da situação. Né? Homem gosta disso, homem gosta de ter tudo sob controle. Né? Eu não sei as mulheres, né? Porque eu não sou mulher. Mas homem gosta de ter tudo sob controle. E quando sai uma coisinha do controle, sai um pouquinho do orçamento, aí já começa a acontecer que nem eu, cai dos cabelos. Várias vezes já encontrei o presbítero Mário lá no 7-Eleven. Aí, presbítero, tá fazendo aqui? Vim pagar as contas. Tomou banho, arrumou, ficou cheiroso, só para pagar as contas. Fui ter um encontro com as minhas contas pagas. Porque o homem gosta
de ter tudo sob controle. E todo mês eu oro, Jesus, multiplica para dar. E sempre deu, graças a Deus, né? Teve dias mais apertados, teve dias mais folgados, teve dias que eu precisei deixar umas 2 continhas para o mês que vem, né? Tem meses que você paga tudo e junta um pouquinho, né? Tem dias que tem mais, tem dias que tem menos, mas nunca, porque o dono do recurso supre o que nós necessitamos. E assim nós vamos vivendo nesse mundo. E saiba, Ele tem milagre de multiplicação para você. Multiplicar não é só dinheiro, não é só pão, não. Multiplicar alegria. Tem gente que precisa de multiplicação de alegria, sabia? Vive uma vida tão triste. Precisa de multiplicação de alegria. Tem gente que precisa de multiplicação de propósito de vida. Vive e não sabe por que está vivendo. Precisa. E se agarra às vezes numa coisa tão pequena e faz questão daquela coisa tão pequenininha, tão ínfima, porque falta um objetivo de vida maior. Precisa de um objetivo de vida. E Deus quer saciar todo tipo de fome, todo tipo de sede. E o Senhor Deus é aquele que supre a sua necessidade e multiplica. E aí vem o Tissaleá, que é a paz e prosperidade em tudo. 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 E às vezes coisas que você não estava nem esperando, Deus te dá. Deus te dá. Graças a Deus. Então nós só temos a agradecer, que bênção. Então, irmãos, coloquem isso em mente. Jesus, Ele veio a este mundo para nos curar, nos libertar, nos salvar, nos levar para a glória. Mas existe também uma multiplicação que nos aguarda. Existem benefícios, bênçãos. Sabe por quê? Você merece? Você é bonito? Seu gel é melhor do que o do irmão? Porque Ele te ama. Amém. Porque Ele te ama. Vamos contar. Pai de glória, Pai da eternidade, nosso Deus Santo de Israel, todo louvor, toda glória, todo domínio, toda exaltação pertence a Ti, e nós nos rendemos diante da Tua presença, Senhor. Queremos dizer todos os dias o quanto nós Te amamos, Senhor. Quando nós nos reunimos, é para celebrar a Tua presença, Senhor. Quando nós nos reunimos neste lugar todas as vezes, é uma maneira de nós dizermos ao Senhor que nós queremos a Ti. Damos prioridade também a Ti, que entregamos o nosso tempo ao Senhor também. É uma oportunidade que nós temos de nos reunirmos com os irmãos, de amarmos uns aos outros e fazer com que o nosso irmão enxergue em nós o Teu amor e eles saibam que são amados por Ti, porque nós nos amamos uns aos outros. Pai, em nome de Jesus, não ia pedir por isso, mas Teu Espírito me impede a orar por isso nessa noite. Que o Teu amor, ó Deus, pare sobre esta igreja, Senhor. Oh, Ramavashuri Cantarabashi. Pai, o Teu amor sobre este lugar, Senhor. Existem pessoas, ó Deus, que ainda não provaram tão profundo o Teu amor. Talvez provaram um dia e já não sabem mais. Mas eu te peço, meu Deus, que o Senhor mostre para os Teus filhos nesta noite o quanto o Senhor os ama. Espírito de glória, o Senhor desceu dos céus, despojou-se da sua vida abastada, tranquila, da sua eternidade, despojou-se de tudo que tinha, veio a este mundo para morrer em nosso lugar, para perdoar os nossos pecados, para nos ensinar como nos chegarmos próximos a Deus. O Senhor demonstrou amor em atitudes, quando curou, quando conversou conosco. O Senhor demonstra o amor hoje, por meio do Teu Espírito que habita em nós. Somos tão pequenos, somos pecadores, mas o Teu Espírito habita em nós e nos guia em toda a verdade. E esse mesmo Espírito, Ele nos enche de confiança, Ele nos enche de força para levantarmos todos os dias. É o mesmo Espírito que nos dá inteligência, é o mesmo Espírito que está no nosso irmão, é o mesmo Espírito que nos une. Por isso, Pai,
Eu clamo nesta noite que o Senhor faça com que esta igreja cresça em uma tamanha e tremenda unidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, tira toda barreira, Senhor. Nessa noite que haja perdão, meu Deus, que o Senhor possa ajudar os teus filhos a perdoarem e tirar toda a barreira, Senhor, que impeça a comunhão uns com os outros, porque se nós amarmos uns aos outros, nós saberemos que amamos a Deus também. Tira toda a barreira dentro dos lares, tira toda a barreira nos relacionamentos entre irmãos, tira a barreira, limpa o coração do teu povo, Senhor, nesta noite. Que o bálsamo do teu Espírito Santo venha tocar em cada um. Nós concordamos com esta oração, meu Deus. Limpa o coração do teu povo, traz a santidade para o teu povo, traz o amor para a tua igreja, meu Deus. Que este amor, ó Pai, possa impelir o teu povo a te buscar mais e mais, e nós possamos nos envolver com a tua obra e com a tua causa, e pregar a tua palavra nos altos e nos vales. Leva-nos, ó Deus, para junto contigo fazermos esta obra de evangelização neste mundo. Usa esta igreja aqui em Ande, meu Deus. Usa cada um dos nossos irmãos que estão aqui. Eu quero abençoar agora. Quero que nós oremos uns pelos outros agora e nos abençoemos agora, para que sejamos prósperos, para que sejamos frutíferos para o reino de Deus. Nós concordamos com esta oração agora, Senhor Jesus. Que o Senhor possa usar a cada um dos teus servos neste lugar para pregar a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Que haja amor, ardor por te conhecer mais, ardor por pregar a tua palavra, por viver este evangelho, em nome de Jesus, meu Deus. Que o Senhor possa curar as feridas. Deus amado, quantos milagres aconteceram naquele dia da multiplicação dos pães. E existem pessoas que ainda param neste estágio de libertação, de conversão, param no estágio de restauração familiar. Deus, nós agora, em intercessão, em concordância, nós pedimos que o Senhor restaure, comece a operar os milagres de restauração que ainda estão pendentes aqui nesta igreja, Senhor. Milagres de restauração no lar, com os filhos, que o Senhor possa começar a operar, e nós abençoamos uns aos outros agora, para que todas as famílias desta igreja venham ser famílias de paz, famílias de alegria, famílias prósperas, famílias cheias do teu Espírito Santo. Que as famílias desta igreja venham ser benditas do Senhor, e um testemunho vivo do teu poder e da tua ação. Queremos abençoar os nossos irmãos, para que todos tenham felicidade. Deus, enche o coração do teu povo de felicidade, Senhor. Alguns estão solitários, estão sem família aqui neste país. Outros, ó Deus, estão vivendo momentos de decepção, de angústia, de ansiedade, depressão. Deus amado, que o Senhor possa trazer felicidade aos corações que necessitam nesta noite, em nome de Jesus. Nós abençoamos uns aos outros agora, em concordância de oração. Que o Senhor possa estar trazendo alívio nesta noite a estes nossos irmãos que precisam. Pai amado, como igreja do Senhor, nós te pedimos também, traz o milagre da multiplicação, Senhor. Deus amado, multiplicação, Pai. É para isso que o Senhor nos tirou do Brasil até aqui, Senhor. Usa a igreja brasileira. Oh Deus, o nosso país foi muitas vezes menosprezado e desprezado em toda a comunidade internacional. O nosso país foi roubado durante séculos, ó Deus. O nosso país tem sido saqueado por Satanás em tantas áreas. Mas nós vemos pela fé um tempo em que o nosso povo já está se levantando como um arauto, como uma referência e como uma coluna de fé para a comunidade internacional. E esta igreja brasileira no Japão venha a ser utilizada e honrada, meu Deus. Honra a igreja brasileira no Japão, Senhor. Honra o nosso trabalho, meu Deus. Meu Deus, que nós não sejamos simples coadjuvantes,
ajudando outras missões, missões americanas, missões coreanas. Honra, meu Deus amado, a igreja brasileira no exterior e a sua diáspora em nome de Jesus. Honra, meu Deus amado, esse povo que é tão fiel. Honra esse povo que se santifica. Honra este povo que tenta estudar a palavra mesmo sem recursos. Honra este povo que mesmo pobre quer se levantar como referência de fé para a humanidade. Honra a igreja brasileira, meu Deus. Honra essa nossa igreja grande. Eu conheço esses meus irmãos, eu sei a fé que eles têm, eu sei a fidelidade que eles têm, eu sei o amor que eles têm, meu Deus. Honra esta igreja. Honra o trabalho dos teus filhos. Que seja próspero. Que vejamos conversões de almas. E nós vejamos esta igreja cheia de pessoas salvas. Usa-nos para pregar para todas as nações. Dá-nos o dom da língua estrangeira. Dá, meu Deus amado, uma inteligência como o Senhor deu a Daniel e os seus amigos. Derrama sobre nós a unção planejadora de Neemias. Derrama sobre esta igreja os recursos que o Senhor deu ao teu povo Israel para reconstruir os muros de Jerusalém. Derrama sobre a igreja brasileira no Japão uma unção diferente de tudo que já se provou neste mundo, meu Deus. Uma unção libertadora. Só de chegar nos lugares que todos saibam que nós servimos ao Deus dos céus. É impossível não. Nós estamos te pedindo multiplicação de unção sobre a igreja. Multiplica a unção sobre os meus irmãos. Multiplica para fazer a tua obra. Multiplica para cuidar da sua vida. Multiplica, meu Deus, a tua presença e a tua glória sobre nós. E honra o teu povo e a igreja brasileira para a glória do teu nome. Multiplica também nas casas. Multiplica nas famílias. Prospera financeiramente. Prospera o investimento dos teus servos em nome de Jesus. Aonde eles colocam as suas mãos, que prospere. No trabalho, que haja prosperidade. Trabalho ministerial, que haja prosperidade. Na vida espiritual, que haja prosperidade. Na educação dos seus filhos, que os seus filhos sejam prósperos. No relacionamento conjugal, que o casamento seja próspero. Deus amado, quando ele orar, que haja a manifestação da tua presença. Quando cantarem, que as pessoas sejam tocadas. Quando pregarem, meu Deus, que todos se calem e escutem, e a palavra penetre como uma espada de dois gumes. Que o Senhor dê soluções que ninguém enxerga para os teus filhos. Que o Senhor dê uma visão penetrante, muita sabedoria, muita inteligência. Dai paz ao teu povo. Multiplica a paz sobre a tua igreja, para que todos cresçam e frutifiquem para a glória do teu nome. Obrigado, Jesus. Glorifica o teu nome no meio desta igreja, para a glória do teu sangue bendito. Em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus com uma salva de palmas. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Aleluia. Podemos aceitar.